Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos entrar no nosso capítulo 3 da apostila. Vamos começar a falar sobre o continente africano. Então, sem mais delongas, me acompanhem mais nessa aula. Primeira coisa, pessoal, a África não é um país. A África é um continente muito grande, muito rico, muito diverso etnicamente, culturalmente, religiosamente, geograficamente, muito rico em relevo, arte, eh, clima, paisagem, vegetação. Então, pare de pensar que a África é uma coisa só, do Egito à Somália à África do Sul. Não, ela é extremamente diferente, muito rica, muito diversa. Infelizmente, boa parte do que chega para a gente é apenas pobreza, miséria. Entretanto, existem outras coisas na África que são muito interessantes, são muito ricas e que infelizmente a gente não fica sabendo. Então, busquem saber mais sobre a África, busquem conhecer mais, não apenas a África, a América Latina também, porque a gente acaba perdendo muito do que o mundo tem para oferecer para a gente. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, falando aqui uma brevíssima história da África. Bom, primeiro, os registros mais antigos da presença do homem, do Homo sapiens, estão na África. Então a gente pode presumir que o início da ocupação humana surgiu em algum ponto ali da África. É, Na África existem diversas civilizações, como os egípcios que vocês estudaram em história, os cartagineses e fenícios que vocês também devem ter estudado em história, sobretudo pela sua rivalidade com o Império Romano. Então, ali Cartago, junto com no Mediterrâneo, ele rivalizou com o Império Romano, para vocês imaginarem como que era a força desse império. O Império Malinês, ali na costa do Mali, que foi possivelmente um dos lugares mais ricos do mundo na antiguidade, porque produzia tanto ouro quanto sal. O reino do Zimbábue, do grande Zimbábue, no sul da África, que também um grande reino, uma grande cidade fortificada. Então, a gente acaba não sabendo dessas populações, ou a gente acaba achando que é apenas os egípcios ou os fenícios que estavam ali na África, mas a gente tem uma série de grandes civilizações que surgiram ali na África e que se desenvolveram, tá? Mas eventualmente a gente acaba não estudando. Bom, dito isso, vamos passar para as bases físicas da África. Primeiro, o continente africano ele está inserido numa zona tropical. Então, tem sol o ano todo, o clima é majoritariamente quente, algumas áreas ali formam desertos, outras áreas são bem mais úmidas, algumas áreas semiáridas, enfim. Ela é cortada por praticamente todas as linhas, né? O Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Equador, Greenwich. Observem ali nesse mapinha que estão as linhas imaginárias. Tem ali duas seleções, né? Uma área de montanhas e uma área ali ao sul que está falando que tem neve, né? Essa área aqui é a cidade do Cabo, próxima à cidade do Cabo, na África do Sul. E ali sim, realmente a gente consegue encontrar neve, mas não só ali. A África, ela tem alguns lugares bastante altos e lá nós encontramos neve também. Então, primeira coisa, as pessoas pensam que lá é calor o ano todo, que é só deserto. Não, tem alguns pontos com neve, sim. Inclusive, na cidade do Cabo é rota de migração de pinguins, tá? Então, de vez em quando a gente consegue encontrar alguns pinguins lá. Bom, seus limites. O continente vocês conhecem já a forma dele. Então, ao norte, nós temos ali a fronteira com a Europa, divididas pelo mar Mediterrâneo. Inclusive, pessoal, a fronteira mais vigiada do mundo, as pessoas pensam que é a fronteira do México com os Estados Unidos, mas na verdade a fronteira do Marrocos com a Espanha, que é ali em Gibraltar. Na apostila de vocês tem ali um breve comentário sobre isso. A fronteira do México, perdão, da Espanha com o Marrocos é a 13 quilômetros mais ou menos separam eles ali no Estreito de Gibraltar e ela serve como quase como um trampolim para pessoas imigrantes que queiram sair da África e entrar pela Europa. Então, as principais correntes de imigração é pelo Marrocos, através do Estreito de Gibraltar, ali no Mediterrâneo, na Itália, ou pela Turquia e Grécia. Beleza?
Ao leste, nós temos ali a divisa com a Ásia, no Mar Vermelho. Aí nós temos de um lado o Oceano Índico, do outro lado o Oceano Atlântico, tá? Pessoal, reparem que esse mapa aí está em espanhol, tá? Então não é erro de ortografia, não. É que o mapa está em espanhol. Bom, é, continuando falando disso de limites e desses nomes aí, vocês sabem que os europeus eles tinham uma preocupação em contornar a África. Lembre-se lá que em 1453, a cidade de Istambul, hoje Istambul, né, a antiga Constantinopla na Turquia, ela foi tomada pelos turcos e aí ela fechou o comércio entre Europa e Ásia. Qual a solução? Bom, a gente tem que contornar a África. Então, os portugueses foram os primeiros países, primeiro país que fez isso. Ele saiu lá da Europa, contornou a África e conseguiu chegar até a Índia. Aí dá 12.300 milhas, quase 20 mil quilômetros. Pois bem, o que acontece? Em 1869, os ingleses, junto com os franceses, eles chegaram ali próximo ao Mar Vermelho. Tem uma área que é a Península de Suez, que é uma pequena faixa de terra que separava o Mediterrâneo do Mar Vermelho. Então, eles retiraram essa terra, eles formaram um canal, o Canal de Suez. E através desse canal você não precisava mais contornar a África. Você conseguiria chegar na Europa passando pelo Mediterrâneo, passando pelo Canal de Suez e chegando até o Oceano Índico. Isso diminuiu em pelo menos metade do tempo, metade da distância, o caminho entre a Europa e a Ásia. E detalhe, o canal de Suez ele é utilizado até hoje e muito utilizado. Então, os pontos de navegação que mais passam navios é em Gibraltar, que fica ali na Espanha e Marrocos, no canal de Suez, que fica no Egito, e no canal do Panamá, que fica aqui no Panamá, beleza? Bom, relevo da África. O relevo da África ele é marcado pela existência de planaltos e com montanhas e vulcões. Não são tantos vulcões igual aquele círculo de fogo do Pacífico, mas tem alguns na África e também tem algumas áreas de tremor de terra, tá? Então, essa imagem que eu deixei para vocês, ela foi de um terremoto que aconteceu, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. E essa área aí é uma área do Valley Rift. Rift é uma fenda que está abrindo, né? E ali, pessoal, é encontro de placas tectônicas. E essas placas, elas são convergentes, então, perdão, divergentes. Então, placas convergentes se unem, placas divergentes se separam. Aqui nós temos placas que estão se separando. Então, daqui a alguns milhares de anos, a tendência é que toda essa parte da África mais ao leste, ela se separe, tá? Essa área ali, ao leste mais ao norte, nós chamamos de chifre da África, onde fica Somália e Etiópia, pelo formato que ela tem de chifrinho. Beleza? Então, ali a gente está vendo que é um relevo bastante ativo, um relevo moderno. Essas montanhas são do terciário, então são montanhas do tempo geológico bastante recentes. E a gente está vendo essa modificação do relevo hoje na África. Professor, e esse buraco que abriu aí, tem como a gente tapar ele? Tem, mas vai ter outro terremoto e ele vai abrir mais. Vai tapar, vai ter outro terremoto, vai abrir mais, até essa parte realmente se desprender do continente africano e virar uma ilha gigante. Beleza? Vamos continuar então. Dentro dessas características do relevo africano, que são de planaltos, a gente encontra algumas cadeias de montanhas. Então, tem lá no Marrocos a cadeia de Atlas, e na Tanzânia também, que é o Planalto dos Grandes Lagos. E é lá na Tanzânia que a gente vai ter o Kilimanjaro. Kilimanjaro, que ele é um vulcão, ele é o maior o ponto mais alto da África, com quase 6.000 metros de altura. E aqui, mesma coisa, pessoal, a gente olha ao primeiro plano uma savana, e lá em cima o vulcão com um pico nevado. Então a gente vê que é um clima bastante dinâmico, né? Bom, hidrografia, pessoal. A hidrografia da África é extremamente interessante. Primeiro,
A gente pensa que a África é um grande deserto, né? A gente tem, de fato, muitos desertos, só que tem uma hidrografia muito rica. Primeiro, pelo Rio Nilo, que vocês estudaram já em história a importância do Nilo para a civilização egípcia. O Egito é uma dádiva do Rio Nilo, porque ele depende das cheias do rio para que as pessoas conseguissem plantar os seus alimentos e sobreviver. Mas não apenas o Rio Nilo, tá? Tem o Rio Congo, que corta a floresta do Congo, a maior floresta, uma das maiores florestas tropicais do mundo. Tem o Rio Níger, que corta uma área do semiárido ali da Costa do Ouro. Tem o Rio Orange, que é do sul da África, que pega áreas da África do Sul. Todos esses rios extremamente importante. E uma coisa que tem presente na África também são lagos, tanto que nós temos lá o Planalto dos Grandes Lagos. Nós temos o Lago Vitória, que inclusive é a nascente do Rio Nilo, e o Lago Tanganica, também ali na região dos Grandes Lagos africanos. Beleza? Bom, pessoal, vegetação. Vegetação extremamente diversa também. Então, as principais formações vegetais. Primeiro, floresta tropical, que é a floresta do Congo. A savana africana, que é muito parecida com o nosso cerrado. É uma vegetação formada por algumas árvores de baixo porte, muitos arbustos e gramíneas, com períodos de seca e de cheia. A grande diferença lá é os animais. Lá na savana africana, a gente tem esses mamíferos grandes: zebra, antílope, elefante, girafa e alguns carnívoros também, como leão e guepardo. Beleza? E mais ao norte, a gente tem vegetação mediterrânea, que é muito parecida com a vegetação mediterrânea da Europa. Então, ali, alguns lugares do Líbano, da Síria, tem uma vegetação muito parecida com a Espanha, com a Itália, com Portugal. Tá? E tem também algumas áreas de pradaria ali próximo às áreas de semiárido, próximos aos desertos. Tá? Desertos, pessoal, que é bem presente na África. Tá? A África possui o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, mas tem outros também, o deserto da Namíbia, o deserto do Kalahari e o Sahel. Então, a gente pode ver que a África é extremamente diversa. Tem áreas extremamente desertas, tem o maior rio do mundo, o Nilo, tem áreas de floresta, uma das maiores florestas tropicais, a floresta do Congo, tem áreas montanhosas, tem áreas de planalto. Então, sempre que forem pensar em África agora, evitem pensar que é só um lugar pobre, que é um lugar muito igual em todo o seu território. Não, porque ela é bem diversa. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.